todos. Sejam bem-vindos mais uma vez à Casa Espírita, a essa casa de amor e luz e fraternidade. Que a espiritualidade amiga possa nos abençoar, nos ajudar cada vez mais. Gotas de luzes caiam com os ensinamentos de toda a espiritualidade, para que a gente possa, mais uma vez, levar para a nossa casa, levar para a nossa família, para os nossos, todo o ensinamento captado no dia de hoje. Essas palavras de Paulo, que o nosso tema é fé, esperança e amor, a chave para a transformação da alma. Que essas palavras de Paulo possam adentrar nos nossos corações e que façam refletir nas nossas vidas. Essa palestra foi tirada da passagem de Coríntios 13:13, em que Paulo disse na sua carta: agora, pois, permaneçam a fé, esperança e amor, essas três. Porém, a maior é o amor. O que Paulo quis dizer com isso? Essa passagem tem um profundo significado para nós, da doutrina espírita, porque ela fala de três virtudes que nós devemos conquistar para a nossa evolução espiritual, para a nossa jornada aqui na Terra. Então, essas palavras ecoam por séculos e séculos, né, e que chegam através dessas cartas até nós, até os dias de hoje, de um profundo significado, de um profundo ensino espiritual avançado. Então, em tempos de transição planetária, com a Terra passando por lutas, né, muita loucura, muito suicídio, muita energia densa, nessa transição que todos nós da doutrina já esperávamos, né, durante esse período. Então, em tempos de transição, a espiritualidade amiga, ela vem nos ensinar que essas três palavrinhas, elas são três forças que já existem dentro de nós, como a essência divina que nós somos. Fé, esperança e amor. Essas palavras, elas servem como bússolas que nos orientam em meio às provas, aos desafios, às vicissitudes da vida corpórea. Nessa ordem, como se fosse uma consequência da outra, né? Em forma de triângulo, em que como se essas três palavrinhas se retroalimentassem e que uma precisa da outra. E vocês vão entender ao longo da nossa conversa hoje aqui. Então, mas o que realmente significa esses três pilares? De que forma que a gente pode utilizar esses pilares na nossa jornada espiritual? Então, a fé, ela é confiar nos planos de Deus. Porque muitas vezes nós só queremos as coisas no nosso tempo. Então, fé é confiar no plano de Deus. E a doutrina espírita, ela vai mais profundo ainda, quando ela vem falar de uma fé raciocinada, uma fé longe de dogmas, de crenças religiosas, uma fé que compreende a lógica da vida futura, uma fé que compreende todas as leis divinas. Essa fé raciocinada que o Espiritismo fala é a embasada na razão e no amor, e não aquela fé que é imposta como um dogma que é isso e acabou. Então, e a esperança? E o pilar esperança? O pilar esperança, por sua vez, é aquele pilar que nos dá força para seguir adiante. Nos dá força diante das provas, diante das nossas lutas. Nos dá força naquele momento que a gente acha que não tem mais força. E aí entra a esperança. Naquele momento de maior prova, é o momento que ela tem que chegar. Então, mesmo quando os caminhos parecem os mais difíceis, tem a esperança e faz com que a gente entenda que tem um propósito para tudo isso. Tem um propósito para a dor, né? Tem um propósito nessa jornada evolutiva. E a espiritualidade também vem nos ensinar que tudo é passageiro. Se tudo é passageiro, como Chico uma vez na sua aflição, pediu uma mensagem à espiritualidade. Nossa, tem mensagem para
né? E aí foi quando Emmanuel falou com Maria e ela mandou uma mensagem para ele. Ele falou, Chico, tudo passa. Ela falou, só isso. Ela só mandou isso para mim. E aí, mas que mensagem importante para a gente, né? Saber que tudo passa. Aquela dor que a gente pensa que não vai aguentar, ela vai passar. Aquela dor que a gente acha que a gente não vai suportar, ela vai passar. Tudo passa. Os momentos de alegria também passaram. Os momentos de dores passaram. Tudo passa. Que mensagem importante em duas palavrinhas. Então, a esperança é compreender que tudo isso é passageiro. E que tudo vem como oportunidade de crescimento de um mundo rico de planos, de provas e expiações. A gente não pode ter facilidades no mundo de provas e expiações. E o outro pilar, o pilarzinho assim do amor, né? Que ele é baseado na palavra ágape. Ágape significa amor incondicional de Deus. Que não é aquele amor romântico que a gente conhece, é aquele amor que ama sem esperar nada em troca. É aquele amor que simplesmente ama. Deus nos ama com os nossos defeitos, né? Do jeito que a gente é, do jeito que nem a gente se ama. É esse amor incondicional. Então, e por que algumas pessoas no Espiritismo falam de fé, esperança e amor, e outros falam de fé, esperança e caridade? Porque aqui a gente vai falar de amor na essência mais pura. Mas a caridade é o amor em ação. A caridade é o amor em prática. Então, tanto faz se você usa amor ou se você usa caridade. Mas aí vem a doutrina para nos ensinar e nos explicar que através da caridade, né, a gente alcança a verdadeira iluminação. Essa luz que Jesus disse que nós somos luzes, né? Essa luz, essa iluminação de fazer brotar a nossa luz, é exatamente através da caridade que a gente consegue essa verdadeira iluminação. Por isso que o Cristo disse, vós sois luzes. Então, nós temos necessidade de cura. Nós estamos aqui porque nós temos essa necessidade de cura. E nós precisamos desenvolver essas três virtudes. Esse lembrete que Paulo ecoa de séculos e séculos até hoje, fé, esperança e amor, são as virtudes que nós precisamos desenvolver a cada oportunidade de crescimento. A cada nova oportunidade de crescimento, nós temos um novo capítulo na nossa vida. Rumo à nossa perfeição moral, à nossa perfeição espiritual. Mas esse caminho, essa jornada, ela não é isenta de desafios. Essa jornada espiritual não é isenta de dificuldades, mas ela é necessária. Então, no livro Pensamento e Vida, de Chico, né, através de Emmanuel, psicografia, Emmanuel diz o seguinte: veja o conceito lindo, ele diz assim: a fé raciocinada ilumina o espírito e sustenta a criatura nos momentos de crise. A esperança é o fio invisível que liga o homem à providência divina. Fio invisível que liga o homem à providência divina. Garantindo o quê? O progresso. E o amor é a síntese de todas as conquistas. Porque Deus é amor. Essa é a definição que Paulo veio para completar. O que Emmanuel veio para completar no livro Pensamento e Vida que nós temos aí na biblioteca, né? Então, essas três virtudes, elas não são conceitos abstratos. Chegar aqui, vamos falar sobre fé, esperança e amor. É real, são forças vivas que já existem dentro de nós. São forças vivas na essência divina que nós somos, que nós já carregamos, só que ela precisa ser descoberta. Ela precisa ser colocada para fora, ela precisa ser colocada em prática, principalmente nos momentos que mais vicissitudes aqui na Terra, em que nós nos desencorajamos. Então, essas palavrinhas, fé, esperança e amor, elas moldam o comportamento da nossa essência.
Enquanto as nossas dores, as nossas sombras, as nossas feridas, elas moldam o comportamento do nosso ego. E aí nós vamos reagir pelo ego ou nós vamos reagir pela essência que nós somos? Então, quando a gente desenvolve a fé, a esperança e o amor, a gente desenvolve, elas moldam as nossas atitudes para que ajude a superar esses processos de dores que a gente veio passar aqui na Terra. Então a gente está aqui por um processo evolutivo e a gente vai passar. A gente não é isento de desafio, não é isento de dor. Mas aí vem, nessa linda conversa de hoje, esse grande lembrete de Paulo para dizer que vocês têm 3 filhinhas aí dentro de vocês para ajudar nessa jornada. Então, diante dessas dificuldades da vida, que é perdas, frustrações, decepções, provações, desilusões, muitas vezes nós nos sentimos o quê? Desencorajados. A gente às vezes não tem força nem para levantar da cama. De tanta dor, de tanto problema, de tanta angústia, de tanta decepção. E é nesse momento que a gente tem que lembrar desse ensinamento de Paulo, dessa nossa conversa de hoje. A fé, a esperança e o amor, elas permanecem. Quando ele diz, agora permanece, fé, esperança e amor. É dentro da gente. E são elas que nos sustentam. Então, quando a dor nos visitar, a gente vai lembrar que a fé vai lembrar para a gente que nós não estamos sozinhos. Quando a dor nos visitar, a esperança vai lembrar para a gente que dias melhores virão e que tem um outro dia. Como Chico dizia, na infinita bênção do recomeço. E o sol, como a natureza, nos mostra a cada dia que o sol se põe na infinita bênção do recomeço. Então, quando a dor nos visitar, a esperança nos dirá que esse amanhã chegará trazendo o quê? Oportunidades de renovação. Oportunidades de, se a gente errou, a gente fazer diferente. E não de ficar se culpando. Oportunidades de recomeçar. Oportunidades de não errar de novo. E quando a dor nos visitar, o amor vai nos mostrar, principalmente nas relações, a perdoar, a compreender o nosso erro e o erro do outro. Porque se nós estamos num processo evolutivo e numa jornada evolutiva, nós não somos perfeitos. E a espiritualidade diz que nós somos perfectíveis. Nós estamos em processo de nos tornar perfeitos. Mas nós não somos, né? Estamos longe. Então, essas 3 virtudes nos sustentam, né? Elas sustentam as nossas dores, elas vão ser a base para a nossa transformação. É o alicerce, é a base da casa, é o alicerce para que a gente possa chegar aqui na Terra e fazer o que a gente deve fazer. Então, antes de avançar, da gente falar de cada uma separadamente e contar algumas histórias, eu quero que vocês tenham uma reflexão de como é que está a sua fé hoje? Ela está baseada na dor que você está passando? Ela baseia-se só se sua vida estiver tudo certinho, se estiver tudo arrumadinho? Como é que está a sua esperança em meio aos desafios? Você está se sentindo bem? Você tem esperança? Como é que está o seu amor? O amor que você pratica, o amor incondicional ou aquele amor que você espera muito do outro? Ou que você espera muita perfeição do outro? Vamos falar um pouquinho sobre a primeira, que é a fé. Né? E aí, eu gosto muito do que a espiritualidade fala, que ela diz assim, é confiança no plano de Deus. Fé é colocar o pé onde o chão nem está ali ainda. Fé é acreditar naquilo que não se vê. É quando a gente só deseja, mas a gente ainda não conseguiu. Mas a gente acredita que a gente pode. Isso é fé. Então a fé é a primeira, e não é por acaso, das 3 virtudes que Paulo cita, porque a espiritualidade fala, lá no Evangelho do Espiritismo, que a fé é a mãe da esperança e a mãe do amor. Então é a minha primeira. Aquela fé que não é aquela fé baseada em crenças religiosas, não é aquela fé baseada em dogma. O que é dogma, né? É quando tem aquele ponto indiscutível
aquela crença religiosa. Quando as religiões dizem que é isso e acabou. É indiscutível, aquele dogma. Então, a fé não é baseada em crenças, não é baseada em dogmas. É uma fé raciocinada. Então, é aquela fé que não é imposta pela força. É aquela fé que é sustentada pelo amor. É aquela fé que é sustentada pela razão. Então, em tempos de dor, de provações, de lutas, de angústias, nossa fé vai ser testada. E quando você estiver perto de receber uma bênção muito grande, a sua fé também vai ser testada. Alguma coisa vai dar errado. Para ver se você vai desistir ou se você vai avançar. Então, nós somos testados na fé antes de receber uma bênção grande. Para ver se você vai desistir daquele ponto que você quer chegar. E é justamente nisso que a fé se manifesta. Não uma crença ingênua, uma crença de que, eu acredito. Não, é uma fé verdadeira, racional, do que você pode conseguir. É aquela fé inabalável, tem um propósito divino ali para você, e você vai conseguir isso. Então, quando a gente fala de fé, a gente não pode esquecer da fé dos pioneiros. E aí, eu me lembro logo dos que passaram a fé daqueles do primeiro século, os cristãos do primeiro século, né? Que eram levados à fogueira, que eram mortos, que eram perseguidos. E aí eu fico pensando que tamanha fé era aquela. Que fé era aquela daqueles cristãos, daqueles apóstolos, que corriam com aqueles pergaminhos, com tudo que Jesus tinha dito para eles, para que a gente tivesse hoje isso numa biblioteca. E que as pessoas nem leem. As pessoas não têm curiosidade nem de ler que pessoas foram perseguidas e mortas para esconder, para que você tenha acesso a isso hoje. Para que você tenha acesso a essas informações. A fé daqueles cristãos, tipo Estevão, né? O primeiro mártir do cristianismo, que foi chamado a negar o Cristo, e ele não nega, né? E ele é apedrejado. A fé de Paulo, a fé de... E tantos outros que seguiam Cristo, de Pedro, que não aceitou ser crucificado para o Cristo. Já que vão me crucificar e eu vou morrer por ele, que eu seja crucificado de cabeça para baixo, porque eu não sou merecedor de ser crucificado igual a Cristo. Então, que fé era essa desses cristãos do primeiro século? Por que essa fé era tão forte? Se eles não viam nada, eles só escutavam o que Jesus falou, mas eles não viam nada. E por que a gente não tem essa fé hoje? Né? E trazendo mais para frente a fé de Allan Kardec, teoria que passando no mundo, daqueles que foram tão julgados pela sociedade, que tiveram que usar os seus dons, né? Que foram tão incompreendidos e que sofreram tanto perseguições. E que hoje é tão simples, às vezes a gente chega aqui e a gente, na rede social, a gente se acha um espírita. Apesar que muitas às vezes nem tem essa coragem. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, essa fé de Bezerra de Menezes, que em 1886, que era um médico deputado federal, ele chegou na tribuna e falou, se declarou que era da doutrina espírita em 1886. Que fé era essa que fazia com que você se manifestasse, você não ligasse para a tua opinião, que você não tivesse preocupado com nada, né? E tantos outros que não seria nem possível a gente citar aqui. Por quê? Porque os cristãos primitivos, eles não vacilavam. Eles não vacilavam na sua fé. Quando eles eram levados ao julgamento, eles tinham uma única opção. Ou eles renunciavam à fé, ou eles iam para o martírio. E eles não vacilavam na sua fé. Então, a sua grande maioria escolheram ser fiéis ao Cristo. Pois sabiam que a morte do corpo não era o fim. Eles sabiam que preferiam escolher o Cristo, aquele que tinha ensinado a verdadeira vida espiritual, a verdadeira vida eterna. No livro A Fé em Cristo, de Emmanuel, psicografado por Chico, tem a Cristo aí? Tem.
É um livro maravilhoso que ele vive, que conta a jornada espiritual da fé e da palavra. De Quinto Varro. Quinto Varro era um cristão da época do Império Romano, um jovem patrício de privilégios, não de privilegiado, mas que conseguiu enxergar a maldade daquela época romana. E conseguiu enxergar que fazer parte ali daquela outra sociedade também não era correto. E conheceu Cristo e virou cristão. É uma linda jornada que fala o livro de Cristo, que Emmanuel cita para Chico. E aí, a fé dele era inegociável. Quando o imperador romano exigiu que ele renunciasse ao cristianismo e que ele cedesse à fé pagã da época, né, aos deuses pagãos, ele responde com muita serenidade, com muita firmeza. Ele fala assim: não posso negar aquele que é o meu Senhor e meu Salvador. Eu prefiro morrer a renunciar ao Cristo que me deu vida eterna. Então, ele declarou que sua fé não era inegociável. Que fé era aquela de fazer com que um cristão jovem daquela época fosse contra todos os seus familiares, todos os seus amigos, para seguir Cristo? Que fé era aquela de fazer com que você... E aí fica pensando, a fé é algo que está dentro de nós. E aí, ele sabia que suas palavras iam ser lá, sua sentença de morte. Mesmo assim, ele não negou a verdade que estava ali, aquela verdade que pulsava dentro do seu coração. Esses que são os verdadeiros seguidores do Cristo. Eles não têm vergonha de falar de Cristo. Eles não têm vergonha de assumir a sua religião. Eles não têm vergonha de falar que conseguem as coisas por causa de um Deus, de um Cristo que está ali na sua vida. E eles não titubeiam por causa de problemas, porque sabem que essa vida é passageira. E que cada dor é cercada por aprendizados na sua jornada, na sua evolução espiritual. E isso não vai ser isento de desafios. Nunca foi. Nem para os que tinham maior fé que a gente. Então, quantas vezes em nossa vida nós somos chamados para ter essa coragem? Quantas vezes, não diante de um tribunal humano, mas diante do tribunal das nossas vidas? Diante dos tribunais das nossas vidas, quantas vezes nós negamos o Cristo? Quantas vezes fomos chamados para escolher entre a honestidade e a conveniência? Entre ficar até mesmo poder ver o erro do próprio familiar e ser contra. Porque tem que ficar do lado da honestidade e não da família. Nem sempre. Então, quantas vezes a nossa fé é questionada pelo mundo materialismo? Quantas vezes a gente acha que tem fé, mas na hora, não, agora na hora de falar em Cristo Jesus, agora eu estou resolvendo o problema, porque a gente já esquece daquilo ali. Então, assim, quantas vezes você já negou Cristo na sua vida? Será que a gente já procurou raciocinar, já para pensar isso? Quantas vezes nós negamos o Cristo? Hoje, nós não enfrentamos mais perseguições físicas como aqueles cristãos lá do primeiro século enfrentaram. Foram perseguidos. Mas nós enfrentamos outros tipos de provação, que é o quê? O materialismo, que às vezes nos afasta da espiritualidade, que faz duvidar da existência de um ser maior, quando você está muito conectado ao materialismo. Quando o medo de julgamento alheio, que faz com que você não assuma quem você é, que faz com que você não queira assumir nem a sua crença, que faz você duvidar da existência do seu propósito. As provações pessoais que a gente vai passando, que testam a nossa confiança em Deus, que testam a nossa confiança nos desígnios de Deus na nossa vida, porque a gente quer que as coisas sejam exatamente como nós queremos. Quantas vezes nós nos deparamos com situações que parecem mais fácil assim, a gente ceder às ilusões do mundo do que a gente acreditar que aquilo é passageiro,
Paulo me manda disse, Chico, tudo passa. Só isso, só. Mas isso é tudo. Ele pregou na caminha dele. Dizem que até hoje, as pessoas têm que dar a plaquinha, tudo passa. Então, Jesus disse, né? Porque quantas vezes a gente silenciou a nossa verdade por causa de críticas dos outros? Quantas vezes a gente não quis se pronunciar com medo do que os outros fossem falar? Então, Jesus, ele disse lá em Mateus, capítulo 10, versículo 32, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, a gente confessa Jesus na nossa vida. Isso não significa que a gente vai sair pregando e impondo a nossa fé aos outros. Isso significa que a gente vai viver com autenticidade. Confessar Jesus diante da minha vida, sem medo de afirmar aquilo que eu acredito. Isso é integridade. Integridade não tem a ver com honestidade. Mexeu na minha integridade. Não. Integridade é quando o seu pensamento, o seu sentimento, o seu falar e o seu agir, eles são iguais. Eu não só creio, eu ajo que eu creio. Eu não só acompanho Cristo. Eu falo, eu posto. Integridade é o que você pensa, sente, age e fala. Aí igual, você é íntegro, você é inteiro. Isso é viver com coerência, sem medo de afirmar aquilo que você acredita de verdade. Na página 111, na interpretação dos textos sagrados, ele fala em hebraico que a palavra fé em hebraico significa emuná. E aí, emuná pode ser traduzido de duas maneiras, fé e fidelidade. E aí ele fala, usando toda a sabedoria de sua interpretação, é o livro de Haroldo Dutra, Interpretação dos Textos Sagrados. Tem aí? Não, ainda só pedir, né? E aí ele fala assim, e aí que Paulo escreveu, o justo viverá da fé. Ele queria dizer que o justo sempre seria fiel, viveria de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai. Em todos os aspectos, no pensar, no agir, no falar, no sentir. E aí ele fala que assim, isso significa viver com fidelidade a Deus. Escutem essa parte. Isso significa que se os dias são tranquilos, seremos fiéis à vontade divina. Aproveitaremos o dia com moderação. Mas se os dias são de tristeza, de provação, de dor e de desafio, também seremos fiéis à vontade divina, compreendendo que nessas horas Deus está à semelhança de um escultor, utilizando o cinzel da dor para moldar o nosso coração, extraindo luz da essência da nossa alma. É preciso então compreender que dias venturosos e dias tristes, que alegrias e tristezas, que momentos agradáveis e provações, tudo chega. E aí ele termina assim, o verdadeiro homem de bem, que a Bíblia chama de justo, é aquele que é fiel à vontade de Deus. Seja qual for ela, porque compreende que a vontade de Deus é sempre o melhor para seus filhos e é soberanamente justa e soberanamente boa. Então, dias de tristeza, a gente tem que aceitar a vontade de Deus. Dias de alegria, a gente tem que aceitar a vontade de Deus. Isso é fé. Isso é fé. Então, quando Jesus falava, quando ele curava alguém, ele falava assim, vá, filha, vá que a tua fé te salvou. Quando ele salvava um leproso, vá que a tua fé te salvou. Quando ele salvava um paralítico, vá que a tua fé te salvou. Não era cura física que ele estava falando. Era aquela cura interna, aquela cura de um ser que procurou Jesus, mas que estava disposto a ir muito mais além. Que estava disposto a, é como se ele dissesse, a tua fé é tão grande que vai para a tua vida, se renova interiormente. Porque muitos dos que foram curados depois voltaram a ficar doentes. Porque só passaram pela cura física. A cura interna. Que a maioria das doenças vem para a gente sofrer uma cura interna. Enquanto a gente não aprende o que aquela doença quis ensinar, ela não
vai embora. Então, a maioria passava por curas físicas e que não davam valor ao que Jesus dizia. Né? Segue que você está curado. Segue com a tua fé salvou. Ele não dizia que era ele, a sua fé. Olha a importância da fé aí. Então, lá em Hebreus, capítulo 11, quando Paulo fala aos Hebreus, naquela carta, que é chamado capítulo 11, capítulo da fé, ele diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É não ver, mas acreditar. Ou seja, aquela fé que nos conecta com o futuro. Aquela fé que me projeta lá para onde eu nem consigo imaginar. Né? Então, ela faz com que eu consiga obter coisas que eu nem sequer imaginei. Então, bom para a gente. É quando diz aquela frase que diz assim, que a gente não tem a noção. Ninguém no mundo ouviu o que Deus tem preparado para mim na eternidade. É aquela fé que eu não sei o que é, mas é tão bom. O que vai chegar que eu não consigo nem imaginar. Isso é ter fé. Projetar algo no seu futuro que você não sabe o que é. E às vezes a gente projeta uma coisa e vem outra melhor ainda. Melhor do que a gente está imaginando. Esse é o Deus. Então, como é que está a sua fé? Você confia completamente em Deus ou só confia quando está tudo bem na sua vida? Você tem essa coragem de afirmar a sua espiritualidade, mesmo quando todo núcleo seu vai contra? Sua fé é apenas uma crença teórica, né? mas não nas suas escolhas no seu dia a dia, você não usa. Então, como ensinou Jesus, lá em Mateus, capítulo 17, versículo 20, ele diz assim: se tivermos fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, nós seremos capazes de remover montanhas. E as montanhas que ele falou são as montanhas internas. São nossas crenças, são as nossas feridas. Essas são as montanhas, os nossos medos, nossas inseguranças. Essas são as montanhas que ele falou que a gente era capaz de remover. Que a gente possa seguir igual os pioneiros do cristianismo do primeiro século, com a fé que eles tinham, né? Sustentados naquela fé. A outra palavrinha é a esperança, né? Que se a fé é a força que mantém a gente no pé, a esperança é a luz que vai nos guiar, aquele holofote que nos guia nos caminhos da escuridão. É a primeira filha da fé. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A fé é a mãe da esperança e do amor. Então, a primeira filha é a que vem depois, naquelas 3 palavrinhas da carta de Paulo. E aí a gente vem com a esperança, que é a luz que nos guia em meio à escuridão. Ou seja, um dos maiores males do mundo hoje é você não ter sentido na sua vida. É você não ter um propósito. É você não ter um porquê. Você não ter um porquê você age na sua vida. Essa falta de sentido, essa falta de razão, é a falta da esperança, que é imprescindível nos tempos desafiadores que a gente vive hoje. Então, a gente passa por provações, a gente passa por dores que a gente acha que vai ser insuperável. A perda de um ente querido, uma doença, né? A perda de uma situação que você gostava, perda de dinheiros, financeiras, reveses, solidão, desilusão. Mas a gente precisa dessa palavra chamada esperança, em meio a essas dores, para a gente sentir, né? Como se a gente estivesse naquela noite escura da alma, passando pela noite escura da alma. E aí é nesse momento que a fé se faz muito mais necessária. E aí no livro Consolador Prometido, que é outro livro psicografado do Chico, que também tem aí, tem a Amanda, lá na biblioteca da casa, vamos na casa. Ele fala assim, Emmanuel fala assim, compara, porque perguntaram a Emmanuel se não era semelhante a fé e a esperança, né? E aí ele fala assim, ele compara a fé à luz do sol e a esperança à luz da lua. E aí ele diz, enquanto a fé brilha com intensidade, clareando os caminhos,
A esperança é a luz suave que nos acompanha nas noites escuras da vida. Mas veja o bálsamo de Deus na nossa vida. Sempre tem luz. Ou uma luz forte, uma luz forte, mas sempre tem. Ou a fé, ou a esperança. Ou o sol, ou a lua, mas sempre tem luz. Como se fosse uma mensagem de Jesus dizendo assim: prossiga, siga adiante, vá, não dê um passo para trás. Mesmo que você não esteja vendo o resultado, mesmo que você não esteja vendo que você está perto de conseguir nada. Isso é fé, isso é esperança. E aí no livro Renúncia, de Emmanuel, tem um ensinamento muito precioso, que ele diz assim: viver sem esperança é o maior de todos os males. Viver sem esperança é o maior de todos os males. Então, porque a gente se entrega ao desânimo, a gente não tem força, a gente não tem energia para agir, para fazer acontecer. A gente perde todo esse sentido da jornada. Mas quando a gente cultiva isso dentro da gente, a força que vem é uma força extraordinária. Em outro livro, falando da terra, mas é o espírito Viana de Carvalho, traz uma mensagem muito bonita sobre a esperança, que ele diz assim: se a noite o surpreendeu de coração ferido ou de cérebro rasgado por amargos arrependimentos, não se renda à dor que lhe parecia irremediável. Porque às vezes a gente acha que não tem mais saída, né? Que uma coisa não tem mais saída, que uma coisa não tem mais jeito, que é isso, que é uma coisa que é insuperável. Mas a verdade é que nenhuma dor é eterna. Tudo passa. Lembra da mensagem do Maria? Tudo passa. Nenhuma tempestade dura para sempre. Nada, nenhuma dor que você está passando agora, ela não vai durar sempre. Tudo passa. Então, a exemplo da natureza, né? Que sempre tem luz. Por mais que hoje seja noite, amanhã o sol vai voltar a brilhar. A própria natureza nos mostra que após a escuridão tem o nascer do sol, o raiar do sol. O sol sempre retorna. A semente que cai na terra vai vira folha, flor, caule, fruto. Na infinita bênção do recompensa. Do fruto que vira semente de novo, que volta a começar tudo de novo. Então, assim também é nossas vidas. Assim também é a esperança que a gente tem que deixar brotar muito da gente. A outra palavra aí, que aí Paulo disse que era o quê? A maior de todas as virtudes. O amor. O amor, que também é chamado de caridade, que é o amor em prática. Mas hoje a gente vai falar do amor em essência. Vou falar do amor, não vou falar da caridade. Se existe uma força capaz de transformar nossas dores, nossas feridas, nosso vazio, essa força se chama amor. É o amor que a gente veio aqui. E aí nós temos o grande exemplo de Paulo. O amor buscou Paulo. Paulo não buscou o amor. O amor buscou Paulo naquelas portas de Damasco. Quando ele cai daquele cavalo, ele encontra o Cristo, naquele clarão que deixa ele cego por 3 dias. E ele escuta aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? O que queres que eu faça, Senhor? Ele nem titubeia, né? O que queres que eu faça? Ele nem tem dúvidas de quem ele está falando. Então, o amor de Deus, ele sempre nos busca. Então, Saulo, que vira Paulo, que era o grande perseguidor, o maior perseguidor dos cristãos, vira o maior divulgador do cristianismo no planeta Terra. Para provar que o amor, ele causa essa transformação interna. A história de Paulo, ele mostra que o amor não é só um sentimento, como muita gente pensa. Ele é um agente de transformação. Porque o amor de Jesus sobre Paulo fez com que ele fosse transformado de Saulo para Paulo, o grande divulgador do cristianismo, que estava indo para as portas de Damasco para o quê? Matar cristãos. O grande perseguidor. Então, vê o que o amor do Cristo fez com Paulo.
o que o amor de Estevão fez com Paulo. Que naquele momento ali de redenção, ele plantou uma sementinha naquele coração tão endurecido. Naquele momento que Estevão foi apedrejado e que Paulo deu as ordens, ele plantou aquela sementinha no coração, porque Paulo nunca mais esqueceu Estevão. Aquele amor de amigo a amigo que jamais desistiu de Paulo, a sua noiva, que partiu, né, antes dele, que virou sua noiva no plano espiritual, mas que passou a vida dele, aquela luz que guiava Paulo por onde ele andava, que era a sua luz, a sua força motriz interior, e que um dia pudesse encontrar de novo. Sempre o amor na vida de Paulo. Sempre o amor para transformar aquele cristão, aquele ser perverso, em o maior seguidor do Cristo. Para você ver que, se Deus perdoou Paulo, pode perdoar cada um de nós. Então, assim, será que você já se perdoou? Porque Deus já perdoou você faz tempo. Então, é o mesmo amor que a gente encontra. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, ele nos ensina que a fé nos sustenta, que a esperança nos impulsiona, mas que é o amor que plenifica, que nos deixa plenos. Por isso que ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como o sino que tinha. O amor é essência. Não adianta, sem o amor, todas as virtudes seriam sem brilho nenhum. Todas as conquistas da terra não teriam sentido nenhum. Então, não importa o que a gente faça, sempre tem um caminho de retornar, de volta para casa. Por isso que a gente tem que se perdoar. Porque o amor de Deus é sempre muito maior do que qualquer erro que você já possa ter cometido. E é capaz de restaurar você completamente. Que possamos aprender com Paulo a viver com esse amor, nessa totalidade com que ele vivia, dessa entrega que ele tinha. Para quando um dia a gente olhar para trás, a gente usar aquelas palavrinhas que ele usou, que ele disse assim. Imagina a gente chegando no plano espiritual falando assim: combati um bom combate. Terminei a carreira, guardei a fé e, acima de tudo, aprendi a amar. Então, no final das suas cartas, ele fala: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Essas três. Mas a maior delas é o amor. Mas por que o amor é o maior? Porque quando a gente tem fé e esperança, o amor é aquele que nos faz seguir em frente. Por isso que ele é o maior. Ele é filho da fé. O amor é filho da fé. É segunda filha. Mas ele é o maior. É a maior virtude. Então, meus irmãos e minhas irmãs, ao chegarmos nesse final, nessa conversa de hoje, que eu não digo uma palestra, uma conversa, permita-me fazer um convite para cada um de vocês, para que a gente possa sair daqui com o coração mais cheio de fé, mais cheio de esperança, mais cheio de... e mais disposto a amar. Mais disposto a amar. Porque se tem algo que o amor nos inspira, é que quanto mais amor a gente dá, mais ele se multiplica, o amor não se acaba. Então, essa resposta não está dentro quando diz assim: será que o mundo, no meio desses problemas, dessas dores, será que o mundo tem jeito? Será que as pessoas têm jeito? E a espiritualidade amiga diz que sim. Que a resposta não está em você buscar fora, nas políticas, nas guerras, nas lutas, nas revoluções, nos governos. Essa resposta de que o mundo e as pessoas têm jeito está dentro de cada um de nós.
Porque se o mundo precisa de mais luz para sair da sombra que está, nós somos essa luz. Essa centelha divina de cada um aqui que junto pode cobrir essa luz de verdade. E quando você achar que a sua luz é tão pequenininha, mas a ação da minha luz é tão pequena, como é que eu vou... E aí, a espiritualidade avisa que a menor luz, a menor chama, a chama de uma vela, é capaz de dissipar qualquer sombra. Foi assim que Paulo, ele abriu mão do seu vigor, do seu poder, da sua glória, da sua arrogância, da sua prepotência, para simplesmente se tornar o quê? O servo do Cristo. E aí Jesus disse: vós sois a luz do mundo. E eu espero que vocês não deixem a chama dessa vela apagada dentro de cada um de vocês. Porque juntos a gente somos uma luz gigantesca que pode realmente mudar a frequência e a evolução desse planeta. E que quando essa terra se encerrar e que a gente for cobrado, quando chegar lá no plano espiritual, o que foi que a gente fez para a nossa vida aqui na terra? A gente responde assim como Paulo: eu amei. Eu amei Deus. E aí Jesus vai te abraçar, vai te esperar de braços abertos e vai dizer assim: vem cá, meu bom servo fiel, porque você aprendeu a minha lição. Que em qualquer vicissitude da vida de vocês, vocês levem essas 3 palavrinhas: a fé, a esperança e o amor. Boa noite a todos. Que Deus abençoe.